Oi, tudo bem? Eu vim aqui hoje contar para vocês um pouquinho da minha caminhada de fé e como que aconteceu assim de eu ser católica e uma católica praticante e hoje então eu ser evangélica, protestante. Então assim, eu nasci numa família tipicamente católica brasileira. O que é uma família típica católica brasileira? É uma família que crê em Deus, crê em Jesus e segue várias dogmas e leis da Igreja Católica, mas ao mesmo tempo crê que todos os caminhos levam a Deus. Então, se há necessidade de benzer, se há necessidade de tomar um passe, né? Então, muitos católicos, a grande maioria dos católicos brasileiros vive dessa forma. Então acha que pode procurar outros subsídios, outras coisas para melhorar a sua vida, as suas situações. Então assim eu nasci nessa família católica e eu tinha uma tia adventista do sétimo dia e me levaram então para ser apresentada no templo, apresentada a Deus com 15 dias. Então me apresentaram na igreja adventista, como é o modo correto que a Bíblia nos diz. Bebês não são batizados, né? O batismo é para o arrependimento, é um batismo para morrer para esse mundo de pecado e nascer nova criatura em Cristo. Então se apresenta só, se consagra os bebês para Deus. E me consagraram então para Deus por essa minha tia que era adventista, ter conversado com a minha mãe e me levaram então para ser apresentada. Mas quando eu tinha quase 1 ano de idade, fui então batizada na Igreja Católica, tive os meus padrinhos, foram lá, eles que tomaram a frente de dizer que cuidariam da minha vida espiritual, assim como os meus pais, tudo normal. E como todo católico, né, usualmente assim, né, no Brasil, não todo, porque mais adiante depois eu fui aprendendo também como vive um católico praticante mesmo. Mas aí com o tempo que foi passando, eu vi que na minha família, assim, eles benziam, eles tomavam passe, então tinham outras coisas que se fazia além daqueles dogmas da Igreja Católica propriamente dita. Então eu me lembro que uma vez eu torci o meu tornozelo e o meu avô pegou um paninho branco, dobrou, fez umas dobras da forma lá que tinha que dobrar, uma linha branca, e ele costurava aquele pano e ia dizendo algumas coisas com aquele paninho branco próximo do meu tornozelo. E uma vez também eu tive medo de ir na rua, tinha medo de caminhão, tinha medo de polícia, e o que fizeram? Me levaram numa reunião do Seixonoye, e lá eu tomei um passe com aqueles perfumes de lavanda e tudo. Então, assim, cada vez que precisava de algum problema, alguma coisa, tinha que recorrer a algum paliativo, alguma crendice ou algo de outra religião. Então, essa ideia de que todos os caminhos levam a Deus é um pensamento típico do brasileiro, né? Mas a palavra de Deus, ela nos diz lá em João capítulo 14, assim, ó, Jesus respondeu: Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém pode chegar até o Pai a não ser por mim. Então a palavra de Deus, ela já nos diz que a gente não pode ir até Deus por nenhum outro caminho, não tem como alcançar ao Senhor, né? Não se pode chegar até o Pai a não ser através de Jesus Cristo. Mas nós não conhecíamos isso ainda. Inclusive minha mãe colocava carta se ela precisa. Eu nunca fui em nenhum centro de umbanda, candomblé, nem nada, mas a minha mãe às vezes ia. E com o passar do tempo, eu então crescendo no meio desse monte de crenças, eu senti muito forte no meu coração que eu devia ir na Igreja Católica e procurar um grupo de jovens. Então eu procurei um grupo de jovens, eu fiz a primeira comunhão com 11 anos, eu fiz então um pouco tarde, e eu amei aprender a palavra, aprender sobre a Bíblia nas minhas aulas de catequese,
Então eu gostava demais de ir na aula de catequese, a professora apresentava os personagens bíblicos, histórias bíblicas, os pecados capitais e uma série de coisas assim que começou a me encantar com a palavra de Deus. Então eu estava muito feliz com aquilo, e quando eu tinha 13 para 14 anos eu senti desejo então de participar mais na igreja. E eu procurei então um grupo de jovens da igreja do meu bairro, da igreja católica, e comecei a participar. E ali onde eu comecei a participar, aquilo começou a me encantar cada vez mais, e veio o retiro de jovens. Então nesse retiro de 3 dias, eu então conheci Jesus e me apaixonei pelo Senhor Jesus. E eu vim encantada com Jesus desse retiro, tanto é que eu li a Bíblia no ônibus, aonde eu ia, eu estava com a minha Bíblia e eu li aquela Bíblia, e foi a primeira vez que eu li a Bíblia do começo ao fim. Foi quando eu estava no grupo de jovens ainda com 14, 15 anos. Então foi algo assim que mudou, que foi um marco já na minha vida, né? Quando eu conheci o Senhor Jesus ali no grupo de jovens. Mas o tempo foi passando e eu comecei então a ministrar para os jovens, né? Nós tínhamos reuniões e eu falava da palavra para os jovens. O padre então achou que eu tinha um potencial para um pouco mais. Deus estava me capacitando. E ele então me chamou para dar aula de catequese para as crianças. Então eu tinha 14 anos, 14 para 15 anos, e estava dando aula para crianças de 9, 10 até 11 anos, aquilo que eu já tinha vivido, que eu tinha amado tanto participar na minha catequese. Eu então agora estava ensinando para outras crianças. E também fiz algumas palestras na Escola Santa Família, onde eu ia lá falar para outros jovens da mesma idade minha e um pouco mais jovens do que eu, sobre Jesus, sobre a vida de Jesus, sobre o sacrifício de Jesus na cruz. Então aquilo foi uma experiência maravilhosa assim para mim, de Deus e de compartilhar Deus com outras pessoas. Mas como eu estava lendo a Bíblia, como eu disse para vocês, muitas coisas me chamavam a atenção quanto a não ter outros deuses, não fazer imagens, então eu me questionava um pouco sobre isso. E aí eu pensava assim, eu não vou ir aos subalternos, eu vou direto a Deus, então, que é o chefe. Então raramente eu fazia algum pedido ou alguma oração a santos ou a Maria. Aquela a quem eu mais me relacionava dentre todos os santos seria Maria mesmo, porque para mim era uma mulher admirável, com uma vida assim que eu gostaria de imitar, né, de força, de fidelidade, de servidão a Deus, né, e amor ao Senhor. Então às vezes eu conversava com a Maria, mas pedidos mesmo, e a minha oração era sempre para Deus, para Jesus. E eu comecei então a ver que tinha algo a mais e diferente. E foi numa Páscoa em que Deus começou realmente a trabalhar no meu coração e me mostrar que eu estava então amando Ele, servindo Ele, mas que tinha algumas coisinhas que eu precisava mudar na minha vida e na minha forma de adorar Ele. E foi quando nós passamos uma noite inteira em vigília na igreja, da quinta-feira santa para sexta-feira santa, e aí se fecha toda a igreja, aquilo fica tudo escuro, vai se botando os panos nos santos, né, aqueles panos roxos, e no dia seguinte então Jesus morreu e fica aquela imagem em tamanho real do Cristo morto num canto da igreja. E ali aquele Cristo morto, todo mundo se acotovelando no outro dia para tocar no Cristo morto. E eu pensei, peraí, eu já aprendi que o meu Jesus está vivo, ele ressuscitou, ele não está morto, e eu não preciso de imagens, eu não preciso de nada para ter esse contato com ele. Eu aprendi que a oração era uma oração espontânea, que eu devia conversar com ele. Então aquilo não estava fazendo muito sentido na minha cabeça. E foi aí então que Deus começou a trabalhar na minha vida. E para o vídeo não ficar muito longo, eu vou cortar essa parte
desse vídeo aqui, e ainda essa semana eu vou postar um novo vídeo contando como foi então que a partir desse momento Deus começou a falar na minha vida e me levar então até onde eu tô hoje, tá? Um dia lindo para todos vocês. Tchau, tchau!